Por outro lado, tivemos também a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, trazendo nesta quinta-feira dados em relação à exportação brasileira de soja e também de produção. Em relação às exportações, a ABIOV acredita que a situação da Argentina vai fazer com que eles reduzam um pouco a sua participação. E com isso o Brasil também ganha alguma coisa em relação a isso, como já vem ocorrendo frente à situação dos norte-americanos. Para a ABIOV, as exportações brasileiras de soja na temporada atual será de 68 milhões de toneladas de soja. Acompanhem conosco aqui os dados da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, também divulgando seus dados. Agora para março, trazendo uma previsão de 68 milhões de toneladas a serem embarcadas. Em fevereiro, a mesma instituição trazia o dado de 65 milhões de toneladas de soja a serem exportadas. A associação elevou também a expectativa de produção de soja do Brasil neste ciclo, número que agora, se for confirmado, vai bater um novo recorde. Veja os números comigo na sua tela. Em março, agora, a ABIOV projeta a safra de soja do Brasil em 114 milhões e 700 mil toneladas, uma elevação expressiva em relação à expectativa apresentada em dezembro do ano passado, quando trazia a expectativa de o Brasil colher 109 milhões e meio de toneladas do grão. Este novo número, ele bate o recorde na visão da ABIOV, se for confirmado, uma vez que na safra passada o Brasil colheu, nos números da associação, 113 milhões e 800 mil toneladas do grão. Dados das consultorias privadas e também associações vão dando conta de uma safra na temporada 17-18 maior do que aquela que se esperava inicialmente. Isso ocorre por conta de uma situação um pouco mais favorável mesmo de produção e outro fator muito importante, Brasil mais competitivo. As tradings que trabalham com as exportações nacionais mais competitivas no cenário internacional. Soja brasileira é mais interessante para o mercado, principalmente para a China. Isso no comparativo com o seu maior rival, no caso Estados Unidos, que disputa com o Brasil essa liderança, agora cada vez mais líder o Brasil nas exportações, e mesmo a Argentina, que passa por problemas sérios na sua produção, o que pode fazer com que principalmente o Brasil ganhe com isso, já que aqui na América do Sul, Paraguai já exporta praticamente tudo que pode em relação à sua produção. Para falar um pouco a respeito desse cenário e também de como que na última semana os exportadores privados aqui do país conseguiram fazer um embarque de vendas de 3 milhões e 500 mil toneladas de soja, a Rosa Cabral foi conversar com o consultor do cenário, consultor e analista de mercados, o Carlos Dávalos, que falou um pouco, comentou a situação da Argentina e também as vendas brasileiras de soja. Vamos saber o porquê dessa reação da soja no mercado nacional na semana passada, que chegou a comercializar aí um montante de 3 milhões e 500 mil toneladas. Carlos Dávalos, especialista no assunto, o que aconteceu para ter essa reação? Basicamente em função da quebra da safra da Argentina. A previsão inicial era 56 milhões e o último relatório aponta para 46, 47 milhões de toneladas. Toda essa mudança de cenário argentino refletiu nas cotações do mercado internacional e que teve reflexo também nos preços aqui no mercado brasileiro. Agora, é uma tendência para esse momento? Associado a esse cenário, nós temos um pequeno atraso, aliás, um grande atraso na colheita da safra brasileira e que ainda está se definindo para os próximos dias, Nesse momento, o produtor brasileiro está preocupado em colher e segurou e reteve essas vendas, obrigando, digamos assim, surgirem algum compromisso mais pontuais e pagar um pouco melhor por essa soja já disponível no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, uma tendência aí que tende a também fortalecer os próximos meses? É uma tendência, Eu acho que o produtor, nesse momento, com esse cenário já praticamente consolidado de quebra na safra argentina, ele aposta numa reação maior no mercado internacional, que, consequentemente, vai ter reflexo nos preços em reais aqui no Brasil. E somados também um pouco dessa volatilidade cambial,
que basicamente ajuda na formação do preço em reais aqui no Brasil. Você que trabalha nesse segmento, no MED de grãos, qual é a sua opinião com relação a esse cenário de um modo geral para essa situação que vive hoje o Brasil? Bom, o volume comercializado de grãos nesse momento, pontuando aqui para o Mato Grosso do Sul, nós temos aí em torno de 46% contra 56% do ano passado. Esse cenário pontual aqui do Estado se estende também para o cenário brasileiro. Então, já que ele está confortável nesse cenário de quebra dos nossos colegas argentinos, ele tem a preferência e a prioridade em colher. E ele parou de vender e parou de ofertar. Isso tem obrigado alguns compradores a vir para o mercado pagando um pouco melhor. Ou seja, tá bom para o sojicultor? Nesse momento, sim. Eu acho que o produtor precisa aproveitar a oportunidade e já nós temos um outro cenário que o produtor tem que ficar atento, que é a intenção de plantio americano, né? Então, eu acho que é momento, ele não pode se descuidar desse bom momento e também ficar atento para esses relatórios iniciais da safra americana, que de alguma maneira pode dar uma pressionada nas cotações do mercado internacional e pode dar uma estabilizada. Tá certo. Carlos Dávalos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Rosa Cabral para o SBA.